mais uma vez, com o quadro Dáquila Pesquisa. Você sabe o que é isso? Tá? E para o público, sabe o que é isso? Já viram isso ou algo parecido? Ou melhor, conhece a palavra fractal? Pois é, estranho, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje com o pesquisador de outro mundo, vamos dizer assim, tá? Muito conhecimento, muita pesquisa, muito estudo, tá? Otávio Reis. Daqui a pouquinho com ele. Até já. Olá a todos, de volta aqui com o nosso convidado especial, Otávio Reis. Otávio, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Temos uma palavra nova aí no dicionário ou não muito conhecida? Fractal, né? Fractal. Uma palavra nova aí, não muito conhecida, não muito utilizada. Exato, não muito utilizada. E temos, né, um objeto aí utilizado por muitos no passado, né, e conhecido. Qual o nome desse objeto? Isso aqui é um artefato, né? É um artefato, uma réplica de um artefato, nós chamamos de megaesfera no Instituto Dáquila Pesquisas. E esse artefato tem um formato, é a forma de um fractal. Esse formato de fractal a gente encontra em várias antigas civilizações. E, por exemplo, no templo de Osíris, no Egito, nós já temos esse artefato. E é conhecido também por flor da vida. Ele representa também várias proporções do número áurico. E essas proporções, a palavra fractal tem a ver com a questão de holograma, como se fossem padrões da natureza, né? E a gente estuda isso também na parte das nossas pesquisas em ciências lilariais, porque tem a ver com os fundamentos da natureza. E os fundamentos da natureza, a gente vai estudar esses padrões. Quando a gente compreende que o mundo, o nosso universo funciona através de padrões, a gente tem uma compreensão diferente da construção da nossa realidade, né? Então nós estudamos os padrões através dos fundamentos da natureza, né? Ondas moduladoras positiva, negativa, neutra, né? E nós temos o MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz. Isso tudo faz parte, está tudo codificado dentro desse símbolo que a gente acha em antigas civilizações, que falam que é flor da vida. A gente pega, por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele fez aquela figura do homem inscrita numa figura como essa. Então, isso aqui, e o fractal é também um holograma. E um holograma é aquilo que, como se fosse assim, a gente tem um universo, e você quebra um pedacinho do universo, dentro daquele pedacinho tem o universo todo. Então, todas as frequências vibratórias que existem no universo, quando você pega uma amostragem do universo, ainda existe aquela amostragem. Que quer dizer que dentro de cada peça pequena, a gente tem todo o padrão original da natureza. Então, a gente compreendendo esse padrão, a gente desenvolve consciência, vibração e todos os padrões da natureza. Além disso também, né, encontrado na asa das borboletas, dos pássaros, esse padrão nas folhas. Então, é um padrão simétrico que obedece às leis universais, certo? Então, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas utilizam a própria criação, a criatividade, o pensamento, são padrões, né, são instintos, né? Então, assim, essas pesquisas suas sobre o mundo holográfico, nós já vimos vários assuntos aí falar também que as estrelas poderiam ser uma holografia, que a Lua poderia ser, ou o mundo holográfico, os universos holográficos, e também que cada um tem seu universo, né? Minha família, meus amigos, é meu universo, e assim cada um tem seus universos. Exatamente, essa réplica de padrões, quando a gente percebe a réplica de padrões, a gente percebe aí, por exemplo, que a Terra, o nosso sistema Terra é um padrão, de alguma maneira existe uma correspondência desse padrão nas estrelas, que a gente vai achar uma correspondência desse padrão na Lua, né? Nós, inclusive, vamos demonstrar isso tudo através de experimentos que estão sendo feitos, né? Só aguardando aí o momento do lançamento dessas informações. Então, não sei se cabe dar spoilers aqui, mas é a mesma coisa no nosso padrão interno. Cada um de nós tem todas as frequências, está conectado com o todo, com o universo. Então, quando falam assim, um ser humano tem uma centelha divina, ele é um pequeno Deus criador. Por quê? Ele tem aquele padrão multiplicador dentro dele, e quando ele coordena as frequências cerebrais utilizando as tecnologias mentais, ele aprende a usar essa matrix de fractais, alterando as frequências dentro dele, ele altera aquilo que está fora através do controle de suas frequências cerebrais, que é o que nós chamamos de tecnologia mental. Que na realidade o pensamento é uma onda, né? Então a própria ciência já trabalha em cima disso. Está vindo aí a computação quântica
e principalmente a física quântica já trabalha em cima de ondas desses padrões. Pensamento 0,3 Hz, né, 3 ciclos por segundo, e também tem a energia taquiônica que é produzida pela pirâmide Saqqara, que produz 3 ciclos por segundo, 3 Hz. Então, esses padrões naturais, tá, podem ser reproduzidos, né, no caso, objeto aí, ou vamos dizer assim, inscrições em alto e baixo relevo, ou construções em alto e baixo relevo, tipo a concha, né? Exatamente. É muito interessante essa questão, porque bate inclusive com estudos de escolas de mistério antigas egípcias, por exemplo, que falam aquilo que está em cima está embaixo, ou que está dentro está fora. Isso bate tanto na parte astronômica, que nós vamos demonstrar isso nos nossos documentários, quanto na parte de aquele padrão que você reproduz dentro de você, ele acaba repercutindo fora de você. Nós temos o padrão, tem aquela pessoa que tem um padrão de ser muito negativo, a pessoa que tem um padrão de vibrar numa frequência muito positiva. O que é esse padrão? São frequências em hertz da parte emocional, que ela se fixa numa frequência vibratória e ela sintoniza esse tipo de frequência fora dela. Ela está seguindo uma rede de padrões, assim como isso aqui é um padrão. Essa esfera de ouro? É uma esfera de ouro. E em baixo relevo padrão, o que significa que quando a gente movimenta essa esfera, além da parte dela em movimento no ar, existe também a parte do reflexo da luz nesses sulcos, então existe uma vibração visual aí, existe o que nós chamamos de frequência de onda, e nesse caso também vibrações sonoras. Então, quando qualquer coisa pega nesse objeto, vai emitir essas frequências de onda. Então, ele é feito de uma maneira, usando um padrão que vai reverberar algo, essa frequência de onda, e essa frequência de onda reverberada, ela vai causar uma alteração por ressonância na vibração de tudo que está ao redor. É por isso que ela expande o padrão consciencial, eleva o padrão vibratório, um simples artefato com sulcos, mas a geometria, o que alguns chamam de geometria sagrada, né, alguns grupos, mas é uma geometria preparada para emitir frequências de onda específicas. Quer dizer, está padronizada, ela fica emitindo esses padrões de acordo até com a ressonância do próprio universo, né? E você poderia explicar o porquê ser em ouro, poderia ser prata, bronze? O ouro ele tem uma vibração altíssima, uma pureza, um grau de pureza muito grande, né? Inclusive existe também a quantidade de ouro que todo mundo tem dentro do seu próprio corpo, aquilo vibra dentro do plasma sanguíneo, então existe uma ressonância, da mesma forma que a gente falou de fractal. O que é fractal? São pedacinhos do holograma que tem um todo. Então isso aqui representa o todo que é o universo, mas representa nós também com cada fagulha de ouro que está dentro do nosso plasma sanguíneo. Então quando isso aqui vibra, esse ouro que tem esse grau de pureza, o que acontece? Isso sintoniza um plasma sanguíneo, nosso ouro, com o universo. Então a gente consegue sincronizar nossas ondas cerebrais com a vibração universal. Então a nossa capacidade de cocriação consciente, de mentalizar algo, de cocriar algo, de trazer algo que a gente deseja, se torna muito maior, ela é amplificada em função da conectividade do ouro com o nosso plasma sanguíneo e com a frequência universal. Aí se explica também a origem dos amuletos, né? O veste da sorte, a figa, né? O trevo de 4 folhas. São simetrias, são formas que acabam aqui ajudando positivamente. Se fosse negativo, as pessoas não iam utilizar. Exatamente. Tá? Então, onde tem fumaça, tem fogo. Então, se existe essa questão do sortilégio aí, através de objetos, isso aqui é um objeto, é um artefato. Os nossos ancestrais, né, digamos assim, tinham um conhecimento muito superior do nosso agora, e utilizavam artefatos que sem precisar de combustão, sem precisar de uma bateria, e que faziam uma grande diferença, até mesmo em corte de pedras, né? Já tivemos provas disso aí, né, sobre ondas sonoras. E aqui é um emissor, receptor e emissor de ondas sonoras ou de qualquer outra frequência de onda, é isso? Exatamente. É porque nós temos, na nossa cultura atual, a visão de que tecnologia é algo de usando aparelhagens, né, modernas, com raios laser, pilha, bateria e tudo mais. Mas, gente, tecnologia, a natureza é como se fosse uma tecnologia, uma construção em cima de um padrão vibratório, em cima de um fractal. E um artefato, ele é uma tecnologia. E o que é um artefato? Poderia ser até um prego, desde que ele fosse preparado de alguma maneira para emitir uma frequência específica. Neste caso, ela é preparada num material que é o ouro puro, e além disso, esses sulcos nessa frequência universal aqui emitem frequências de onda específica, não necessitando de pilha, de ligação elétrica, porque isso emite o campo vibratório que o nosso sistema Terra já tem a malha eletromagnética. Isso representa também a malha eletromagnética e o campo magnético que fornece energia livre. Então, a gente não precisa de ligar uma pilha nisso, não ligar nada, porque existe
existe uma maneira de captação de energia através disso. Então, isso justifica também, só para clarear, tem pessoas a quem eu me identifico e outras não. E aí vice-versa, né? Então, é como se o objeto também potencializasse isso aí, ou melhor, como é que eu sinto uma certa admiração ou uma certa afinidade com uma pessoa, mesmo que eu esteja conhecendo ela agora, ou mesmo que eu nem tenha conversado, mas que tenha pelo menos o contato visual, aquela pessoa é simpática, aquela parece ter uma energia ruim. Então, nós somos assim, os seres humanos são assim, né? Então, assim, nada melhor do que um objeto ou um conhecimento antigo trazendo para nós hoje, nos dias, né, atuais, algo que possa melhorar nosso campo, nosso dia a dia, porque as pessoas hoje parecem que ficam meio que deprimidas, meio sem esperança, não sentem aquela força, aquela vitalidade, parece que elas têm uma certa insegurança da sua própria capacidade. É porque existe uma limitação da parte mental, emocional e também nutricional no mundo de hoje nas pessoas. Faltam nutrientes, as pessoas estão limitadas a pensar dentro de uma certa realidade e a sentir também. Então, a faixa delas de alcance da realidade está fechada nas frequências que ela está emitindo. Então, tem uma série de frequências fora que estão outras pessoas que ela não consegue sintonizar e se sente incomodada, que parece que não entra em ressonância com ela. Mas quando ela toca num objeto que tem uma conexão universal, aquilo amplifica a faixa de frequências dela e ao amplificar é como se você automaticamente entrasse em harmonia com elementos que você não entrava antes. Então aquilo te permite acelerar sua frequência cerebral, subir a vibração da frequência emocional, se sentir melhor e estar mais em harmonia com o seu ambiente e mesmo harmonizar a frequência ambiente. Quem utiliza isso daqui, entra em qualquer lugar que as pessoas estão meio tristes, as pessoas começam a se sentir melhor. É como se fosse uma tecnologia substituindo o nome por amuleto da sorte, no caso da figa, o trevo de 4 folhas e assim por diante, para achar embaixo da escada ou não, né? Então, assim, esse mito existe, essa linguagem, né, popular existe, mas não deixa de ser uma realidade, que foi perdido ao longo dos anos. E agora, nós, com toda essa gama de pesquisa, está vindo de bandeja para nós, para a população, para as novas gerações, um conhecimento aí que é eterno, né, que não vai parar nunca, né? Então, e você no seu canal, você divulga muito os conhecimentos, a atividade cerebral, toda essa questão mental, que é a tecnologia mental, que é a maneira, a capacidade de pensar e realizar, né? Então, e você tem muitos seguidores, as pessoas falam muito bem, agradecem, dão relatos maravilhosos aí de que a vida mudou, de que fez X coisa e deu tudo muito certo, né? Então, como você vê os internautas hoje nessa visão moderna, ou nessa ciência moderna? Isso é muito legal porque, na verdade, a gente percebe que as pessoas têm o mesmo potencial que a gente. Elas olham pra gente e falam assim, puxa, como que ele consegue isso? Como se houvesse uma distância muito grande. Essa distância não existe. O que existe é que tem alguns que têm um conhecimento. Então, você tem o conhecimento de que, ao fazer certa coisa, ao tocar uma certa frequência, você consegue, na hora, mudar a sua vibração, melhorar, se sentir melhor, melhorar a saúde, melhorar tudo. Então, a partir do momento que a pessoa está se sentindo mal é porque ela não tem conhecimento de algo. Se você permite a essas pessoas acessarem esse conhecimento porque elas querem, elas acabam melhorando, se sentindo melhor, melhorando a vida por elas mesmas, né? Não é a gente que faz o milagre, é a pessoa que faz a mudança na vida dela quando ela acessa o conhecimento. O que a gente faz com os canais, com as nossas pesquisas, é simplesmente compartilhar o que a gente aprendeu. E as pessoas que se identificam, elas usam esse conhecimento para melhorarem a própria vida. Qual é o seu canal? É o Otávio Reis, Super-Humano 360. Mensagem para o povo? Busquem conhecimento. Porque foi quando eu escutei essa mensagem, né, do EPT Bilu, eu fui buscar conhecimento e não só busquei, como apliquei na prática. E a diferença que aquilo fez na minha própria vida, eu comecei a compartilhar com outras pessoas que começaram a fazer a mesma coisa. E isso cria um movimento em cadeia entre diversas pessoas da aplicabilidade do sentimento na sua vida e você passa a ser o exemplo da sua própria melhora. É isso aí. Obrigado, Otávio. Chegamos ao final. Busquem conhecimento, busquemos conhecimento. Conhecimento liberta, a verdade liberta, tá? Conhecimento é poder. Então, a partir do momento que você tem conhecimento, você não tem medo, porque você tem entendimento daquilo. Então, acaba-se o medo, né? Não deixa de ser. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado aí a todos que estão participando. Manda suas mensagens através do telefone aí na tela, tá? Um abração a todos e até a próxima.